Aqui nós estamos hoje, né, mostrando aqui algumas provas. Para que você entenda tudo o que está sendo dizendo daqui para frente. O que foi dito, que eu vejo as eleições de 2026, né, pela parte espiritual, através dos sonhos que eu tenho. Né, lá nos Estados Unidos, eles dão uma importância muito grande a profetas ou a videntes, possa-se dizer assim. Eles têm a sua importância muito grande nos Estados Unidos da América e eles são usados até para desvendar alguns crimes. Você sabia disso? Aqui no Brasil, aqui, por tantas pessoas que escandalizam, né, o evangelho, escandalizam a sua crença ou a sua religião, as pessoas não dão tão credibilidade. E eu concordo com isso, porque eu tenho meus 2 pés atrás, se eu tivesse 10, eu tinha uns 10 pés atrás. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus. Faça prova para ver se o Espírito procede, se o Espírito vem de Deus. Nós devemos fazer essa prova. Nós devemos. Eu insisto com você, façam prova. Para ver se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus, se eu falo pela boca de Deus, se não falo pela boca de Deus, façam prova, porque eu faço prova. No meio de tanta gente que estão impostores, que pessoas. A gente tem que ficar atrás. Né? E eu só estou mostrando fatos que foram ditos e que aconteceram um dia depois. E digo desde o começo que o que me rege, eu falo sempre sobre o Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Eu falo sempre isso, tá? Falo sempre isso. Mas hoje é dia de um clamor. Hoje é dia de um grande clamor. E eu quero convidar você para esse clamor agora. É momento de oração. Aleluia. Eu quero convidar você para esse clamor agora. Vocês estão ouvindo esse som aí no fundo musical? Eles escutam? Vocês estão ouvindo esse sonzinho assim no fundo musical? Vocês estão escutando? O sonzinho no fundo musical? Vocês estão escutando? Esse sonzinho aí no fundo musical? Escuta o sonzinho no fundo musical? Eu quero fazer um clamor, juntamente com vocês. Porque não é contra carne nem contra sangue, e sim, Efésios, não é isso? Não é contra carne e contra sangue que nós temos que lutar. E sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. E esse clamor vai para a pessoa que está sendo julgada hoje, principalmente, através de todos os outros que estão, mas principalmente o Jair Messias Bolsonaro. É o foco de tudo. É o foco de tudo. E juntamente com esse clamor, vem uma retrospectiva, que eu vou dizer pessoalmente com vocês. Existe algo sobrenatural nessa data. E ontem, eu chorei ao lembrar do meu pai e da casa. E eu tenho um problema. Embólico meu emocional e a minha imunidade, eu acho que ela baixa. Quase que eu não chego aqui. Sem condições. Sem condições nenhuma. Eu já me senti emocionado algumas vezes, já. E aí eu não sabia por que sentia aquele impacto todo. Eu procurei um especialista. Ele disse, olha, é um gatilho. Toda vez que você se emocionar a ponto de sentir isso, esse gatilho vai acionar. Porque eu sou um homem de fé, mas eu também gosto de escutar tudo. A ciência, os especialistas, os médicos. E eu levo para a presença de Deus e digo, Senhor, o que tu tem para dizer? E ontem aconteceu isso. Mas, quando eu estava... A pastora disse que eu me deitei na cama do jeito que estava arrumado e fiquei. Só tirei o sapato e dormi. E ela não queria me incomodar. Às 2 da madrugada, eu senti uma voz forte. Reginaldo. Eu amo essa voz. Eu tinha medo dela. Mas hoje eu amo. E quando eu não escuto, eu fico meio oprimido. Eu sinto uma falta dela. Porque sei que é a voz de Deus. Reginaldo. Eu abro os olhos e não consigo me levantar. Acima de mim, lógico, é o teto do quarto. Mas acima de mim passa como se um filme. Aí o Senhor diz, Reginaldo, hoje, porque já é madrugada, do dia 10 para o dia 11, já é o dia 11, porque é 2 da madrugada, é dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro de 2025, um dia importantíssimo. Hoje é onde se qualifica tudo, se organiza tudo e que já tem tudo preparado. 11 de setembro de 2025. 11 de setembro de 2025. E o Senhor me pergunta, Reginaldo, eu quero trazer à memória algo que você não sabe. Quero trazer à memória isso. E sabe o que foi que Deus fez para trazer à memória? Você sabe o que foi? Um fato grande e extraordinário. Eu vi as torres gêmeas. E o Senhor falou, o que é que você está vendo? E vi os aviões atingindo as torres gêmeas. E o Senhor me perguntou, Reginaldo, o que você está vendo? Os aviões atingindo aquela torre gêmea, mas não estou lembrado qual foi o ano. Foi 2001, se não me salva a memória. Depois eu fui, Senhor, em 2001, o fato que chamou a atenção do mundo todo, e que é lembrado até hoje, 24 anos depois, né, de 2001 para cá, são 24 anos depois, não é isso? 2001 para cá, 24. Já estamos em 2025, 24. Hoje faz 24 anos, então. Hoje faz 24 anos, vocês podem me ajudar a isso? 7 de setembro de 2021. De 2001. Para 7 de setembro de 2025. Faz quanto tempo? 24 anos. Foi 7 de setembro de 2001. O ataque da Torre Gêmeas. Para 7 de setembro de 2024. Fazem 24 anos, é isso mesmo?
24 anos hoje. E o Senhor diz, existe uma ligação muito grande e extraordinária hoje, dia 11 de setembro de 2025. Hoje será julgado um homem. E essa data no reino espiritual poderá ficar marcada para todo sempre. Haverá uma nova história mundialmente falando sobre um líder por nome Jair Messias Bolsonaro. Ficará marcado esse nome sobre um líder, Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus. E ficará marcado igual o ataque terrorista das Torres Gêmeas. Isso eu estou falando sobre o reino espiritual. É mesma coisa, no reino espiritual. Porque ontem, quando eu ouvi a voz Reginaldo, eu vi o flash. Por isso que eu pedi para você orar pelo dia 11, eu não sabia nem o que significava. Porque não faz tantos anos, né? Faz tantos anos que não tem como saber o que significa. Mas isso significa o reino espiritual. Lá foi um ataque terrorista. Bin Laden, da Al-Qaeda, né, sequestra alguns aviões, se não me salva a memória, e lança esses aviões sobre a Torre Gêmeas. Houve explosões, houve mortes, e o Senhor diz, filho, da mesma forma, você vai dizer com detalhes, que ficou marcado 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. Será marcado 11 de setembro de 2025, pelos fatos grandes e acontecimentos terríveis que irão ficar marcados na história. Para ficar marcado na história, tem que ser algo grande. Tem que ser algo como uma intervenção, não só financeira. Que todo mundo diz que não tem perigo. Não tem perigo, não tem perigo. Ótimo, se tem perigo é com você. Se não tem perigo, é com meu Deus. E vai ficar marcado uma intervenção militar dos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Uma coisa que quem apostar que não pode acontecer, irá se arrepender. Quem apostar que não pode acontecer, pelos sonhos e pelas revelações como profeta de Deus que tenho, irão se arrepender. Isso vai ficar marcado na história, essa live. Por que a live do apóstolo Reginaldo Rolim fica marcado? Pelos fatos que são ditos antes e pelos grandes acontecimentos que acontecem depois. Somente isso. E isso significa que Deus é Deus na minha vida, que verdadeiramente me mostra, e vamos ver se não vai acontecer. Vai tudo depender. Se vai tudo depender. Está na mão agora de quem julgará. Quem julgará os votos que eu não estou assistindo, não sei nem se já votaram um ou não se votaram. Quem julgará os votos, eu não sei nem quem são, os outros dois últimos, é quem vai decidir as novas diretrizes e a vida no Brasil. Não serão daqui a um ano. De hoje a um mês, meu Deus. E até o final de outubro de 2025, meu Deus, 1000 vezes. Se pagar para ver, vai ver. Se a nação brasileira e algumas pessoas dessem ouvido à credibilidade de um profeta, um homem que tem sonhos, que tem visão, como eu, eles olhariam e dizem, não vamos meter aí não, vamos voltar, para que não haja tudo isso. Mas se pagar, vai ser para a eternidade, vai virar história, vai virar filmes quer dizer plural, vai ficar na história. E é por isso que eu venho aqui hoje, juntamente com vocês, fazer esse clamor, fazer essa oração nesse exato momento. Eu quero que vocês convidem mais milhares de pessoas. Eu quero que você deixe o seu likezinho, que é essa curtida. Você tem que deixar o like. É preciso que você deixe o like, que é essa curtida. E vamos fazer agora, nesse exato momento, vamos fazer um clamor. E eu quero convidar você para fazer o clamor comigo. Você está preparado para fazer esse clamor comigo? Está preparado? Está preparado para fazer esse clamor comigo? Quem dera. Quem dera que fosse absolvido. Depois de assistir dezenas de vezes, e vocês também mandarem para mim o voto do Fux. Hoje o Brasil muda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora alguém possa não entender, ele muda para melhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus por aquilo que ainda vai acontecer. A partir de hoje. O horário agora são 15h14. Do dia 11 de setembro de 2025. 15h14 do dia 11 de setembro de 2025. Ficará para a história. Se as pessoas que ainda faltam a votar, votarem pela condenação. E Deus, do seu alto sublime trono, pode dizer assim, fui avisado através do profeta Reginaldo Rolim. Não faça. Não faça. Não toque. E aí irão experimentar a fúria do Deus vivo. Não da nação, mas de um Deus vivo. E eu creio nele, eu creio nos sonhos que eu tenho. Eu sou, para muitos, vidente, tudo bem, fique na paz. Mas eu sou um profeta, lavado e remido do sangue do Cordeiro, que tem sonhos, e Deus me usa em sonhos. Que agora tenho revelações, e eu creio na revelação que Deus me dá.
Se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pedia, não façam isso. Mas se cumpra a primeira vontade de Deus. Mas 11 de setembro de 2025, 15 horas e 15 minutos. 15 horas e 15 minutos. De hoje em diante é uma história de um novo Brasil. Se continuarem. E a fúria do Deus vivo. As nações irão ver. Quem pagou para ver, vai ver. E também não adianta depois reclamar. Não adianta mais. Se encerra aqui hoje. O dito não faça. Use com bom senso. Veja novamente seus conceitos, isso. Mas sim, em 2022. Houve, nessas surdes, saúde, interferência, segundo centenas de jornais, até americano, em 2022 nas eleições. Se foi pelos Estados Unidos que começou, será pelos Estados Unidos que vai terminar. Se foi pelos Estados Unidos que começou, segundo eles que foram, será pelos Estados Unidos da América que vai começar. Por quê? Efésios. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com o critério que você usa para medir alguém, com o mesmo critério, irão usar para medir você também. Para um bom entendedor, minha palavra basta, dentro da Bíblia. Segundo as visões e revelações que Deus me dá. E tudo seja para a honra e para a glória do nome dele. Eu apenas sou um instrumento de Deus sobre a face da terra. Um instrumento de Deus sobre a face da terra. Brasil! Brasil! Vamos orar? É momento de oração. Ah, Deus. Meu Deus. Senhor, eu com 2.000 pessoas que estão aqui agora. Eu queria que fosse 100.000. Quanto mais pessoas, mais a fé, ela é bem inabalável. Onde eu tenho 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu separei presente. Tem 2.000 pessoas hoje, agora, ao vivo, à tarde. Muita gente está trabalhando, normal. Mas vamos unam a minha fé com a tua fé agora, nesse exato momento, e vamos fazer aquilo que tudo que eu faço com amor. Eu estou aqui fazendo com o maior amor. Eu não estou aqui brincando, não. Aquilo que eu me disponibilizo a fazer, eu faço com amor. Faço com amor, mas é com muito amor. O que Deus me manda fazer, que eu me disponibilizo para fazer com amor. E é com amor que nós vamos levantar esse clamor agora. Levante esse clamor comigo. Primeiro, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê diz, Pai, eu te apresento Jair Messias Bolsonaro. Por que eu apresento Jair Messias Bolsonaro? Porque ele é a pessoa fixa, ele é a pessoa principal de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Porque colocam sobre a pessoa principal. Senhor, tu conheces o coração daquele homem, a estrutura física, espiritual e emocional de Jair Messias Bolsonaro. Existem agora 2.000 pessoas intercedendo pelo Brasil. 2.000 pessoas agora intercedendo por Jair Messias Bolsonaro. Outras 44.000, 50.000 pessoas que até às 22 horas irão assistir essa live. As 52.000 pessoas que até às 52 horas vão assistir essa live, eu estou abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vocês, que também irão ser envolvidos nesse clamor. E pedimos, porque a nossa arma é a nossa fé e a palavra de Deus. A nossa fé e a palavra de Deus é a nossa arma. E cremos, pois a tua palavra diz que nada é impossível àquele que crê. Espírito Santo de Deus, coloca teus anjos no território nacional brasileiro e seja feita a tua vontade. Não é dos demais, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Meu Deus, toma conta de todo o território nacional brasileiro, cada milímetro de território nacional brasileiro, 26 estados, mais o Distrito Federal, Senhor. Toma, Deus, à frente. Seja feita a tua vontade, não vontade de nenhum homem, seja quem for da face da terra. As próximas horas serão decisivas. E praticamente o que será sacramentado hoje irá ter uma história por décadas e décadas. Será uma nova, quem sabe, independência. Será uma nova independência a partir de hoje. Os olhos de Deus, os olhos dos céus, estão sobre os Estados Unidos, Venezuela e Brasil. Mas hoje, todo total sobre o território nacional brasileiro. E nós oramos, nós clamamos, Senhor. Eu uno a minha fé com evangélicos, com católicos, com espíritas, com todos os cristãos, que nesse exato momento, Maria Rosa, nesse exato momento, eu uno a minha fé com todas essas pessoas que nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesse exato momento, estão orando comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz a tua vontade sobre o nosso Brasil, sobre a nossa terra, sobre o nosso povo e sobre Jair Messias Bolsonaro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos junto comigo digam amém. Que coisa, Jesus, que coisa. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, Deus é bom, maravilhoso.
A grandeza de Deus é sobrenatural sobre a face da terra. Hoje, quando vocês forem plantar a semente de vocês, no Pix 10 483 076 1000 ou 479, o QR Code está aqui do lado, vai estar aqui do lado. E você pode apontar o seu celular para o QR Code. Vocês vão fazer 7 pedidos. Ou vou fazer melhor. É pela fé. A palavra de Deus quis. Tudo que não é por fé é pecado. Hoje é dia 11. Você vai fazer 11 pedidos. Sabe? Eu estou fazendo pela fé. 11 pedidos. Antes de você fazer sua oferta, plantar sua semente, vocês vão fazer 11 pedidos. A Bíblia diz que Jó sacrificavam o número dos seus filhos. Eram 10, não era isso? 7 homens, 3 mulheres. Ele fazia 10 sacrifícios. Jó sacrificava. Aqui nós estamos hoje, né, mostrando aqui algumas provas. Mostrando algumas provas. Para que você entenda tudo o que está sendo dizendo daqui para frente. O que foi dito, que eu vejo as eleições de 2026, né, pela parte espiritual, através dos sonhos que eu tenho. Né, lá nos Estados Unidos, eles dão uma importância muito grande a profetas ou a videntes, possa-se dizer assim. Eles têm a sua importância muito grande nos Estados Unidos da América e eles são usados até para desvendar alguns crimes. Você sabia disso? Aqui no Brasil, aqui, por tantas pessoas que escandalizam, né, o evangelho, escandalizam a sua crença ou a sua religião, as pessoas não dão tão credibilidade. E eu concordo com isso, porque eu tenho meus 2 pés atrás, se eu tivesse 10, eu tinha uns 10 pés atrás. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus. Faça prova para ver se o Espírito procede, se o Espírito vem de Deus. Nós devemos fazer essa prova. Nós devemos. Eu insisto com você, façam prova para ver se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus, se eu falo pela boca de Deus, se não falo pela boca de Deus, façam prova, porque eu faço prova. No meio de tanta gente que estão impostores, que pessoas, a gente tem que ficar atrás, né? E eu só estou mostrando fatos que foram ditos e que aconteceram um dia depois. E digo desde o começo que o que me rege, eu falo sempre sobre o Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Eu falo sempre isso, tá? Falo sempre isso. Mas hoje é dia de um clamor. Hoje é dia de um grande clamor. E eu quero convidar você para esse clamor agora. É momento de oração. Aleluia. Eu quero convidar você para esse clamor agora. Vocês estão ouvindo esse som aí no fundo musical? Eles escutam? Vocês estão ouvindo esse sonzinho assim no fundo musical? Vocês estão escutando? O sonzinho no fundo musical? Vocês estão escutando? Esse sonzinho aí no fundo musical? Escuta o sonzinho no fundo musical? Eu quero fazer um clamor, juntamente com vocês. Porque não é contra carne nem contra sangue, e sim, Efésios, não é isso? Não é contra carne e contra sangue que nós temos que lutar. E sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. E esse clamor vai para a pessoa que está sendo julgada hoje, principalmente, através de todos os outros que estão, mas principalmente o Jair Messias Bolsonaro. É o foco de tudo. É o foco de tudo. E juntamente com esse clamor, vem uma retrospectiva, que eu vou dizer pessoalmente com vocês. Existe algo sobrenatural nessa data. E ontem eu chorei ao lembrar do meu pai e da casa. E eu tenho um problema. Mole com o meu emocional e a minha imunidade, eu acho que ela baixa. Quase que eu não chego aqui. Sem condições. Sem condições nenhuma. Eu já me senti emocionado algumas vezes, já. E aí eu não sabia por que sentia aquele impacto todo. Eu procurei um especialista. Ele disse, olha, é um gatilho. Toda vez que você se emocionar a ponto de sentir isso, esse gatilho vai acionar. Porque eu sou um homem de fé, mas eu também gosto de escutar tudo. A ciência, os especialistas, os médicos. E eu levo para a presença de Deus e digo, Senhor, o que tu tem para dizer? E ontem aconteceu isso. Mas, quando eu estava... A pastora disse que eu me deitei na cama do jeito que estava arrumado e fiquei. Só tirei o sapato e dormi. E ela não queria me incomodar. Às 2 da madrugada, eu senti uma voz forte. Reginaldo. Eu amo essa voz. Eu tinha medo dela. Mas hoje eu amo. E quando eu não escuto, eu fico meio oprimido. Eu sinto uma falta dela. Porque sei que é a voz de Deus. Reginaldo. Eu abro os olhos e não consigo me levantar. Acima de mim, lógico, é o teto do quarto. Mas acima de mim passa como se um filme. Aí o Senhor diz, Reginaldo, hoje, porque já é madrugada, do dia 10 para o dia 11, já é o dia 11, porque é 2 da madrugada, é dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro de 2025, um dia importantíssimo. Hoje é onde se qualifica tudo, se organiza tudo e que já tem tudo preparado. 11 de setembro de 2025. 11 de setembro de 2025. E o Senhor me pergunta, Reginaldo, eu quero trazer à memória algo que você não sabe. Quero trazer à memória isso. E sabe o que foi que Deus fez para trazer à memória? Você sabe o que foi? Um fato grande e extraordinário. Eu vi as torres gêmeas. E o Senhor falou, o que é que você está vendo? E vi os aviões atingindo as torres gêmeas. E o Senhor me perguntou, Reginaldo, o que você está vendo? Os aviões atingindo aquela torre gêmea, mas não estou lembrado qual foi o ano. Foi 2001, se não me salva a memória. Depois eu fui, Senhor, em 2001,
O fato que chamou a atenção do mundo todo e que é lembrado até hoje, 24 anos depois, né, de 2001 para cá, são 24 anos depois, não é isso? 2001 para cá, 24. Já estamos em 2025, 24. Hoje faz 24 anos, então. Hoje faz 24 anos, vocês podem me ajudar a isso? 7 de setembro de 2021. De 2001. Para 7 de setembro de 2025. Faz quanto tempo? 24 anos. Foi 7 de setembro de 2001, o ataque da Torre Gêmeas. Para 7 de setembro de 2024. Fazem 24 anos, é isso mesmo? 24 anos hoje. E o Senhor diz, existe uma ligação muito grande e extraordinária hoje, dia 11 de setembro de 2025. Hoje será julgado um homem. E essa data no reino espiritual poderá ficar marcada para todo sempre. Haverá uma nova história mundialmente falando sobre um líder por nome Jair Messias Bolsonaro. Ficará marcado esse nome sobre um líder, Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus. E ficará marcado igual o ataque terrorista das Torres Gêmeas. Isso eu estou falando sobre o reino espiritual. É mesma coisa, no reino espiritual. Porque ontem, quando eu ouvi a voz Reginaldo, eu vi o flash. Por isso que eu pedi para você orar pelo dia 11, eu não sabia nem o que significava. Porque não faz tantos anos, né? Faz tantos anos que não tem como saber o que significa. Mas isso significa o reino espiritual. Lá foi um ataque terrorista. Bin Laden, da Al-Qaeda, né, sequestra alguns aviões, se não me salva a memória, e lança esses aviões sobre a Torre Gêmeas. Houve explosões, houve mortes, e o Senhor diz, filho, da mesma forma, você vai dizer com detalhes, que ficou marcado 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. Será marcado 11 de setembro de 2025, pelos fatos grandes e acontecimentos terríveis que irão ficar marcados na história. Para ficar marcado na história, tem que ser algo grande. Tem que ser algo como uma intervenção, não só financeira. Que todo mundo diz que não tem perigo. Não tem perigo, não tem perigo. Ótimo, se tem perigo é com você. Se não tem perigo, é com meu Deus. E vai ficar marcado uma intervenção militar dos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Uma coisa que quem apostar que não pode acontecer, irá se arrepender. Quem apostar que não pode acontecer, pelos sonhos e pelas revelações como profeta de Deus que tenho, irão se arrepender. Isso vai ficar marcado na história, essa live. Por que a live do apóstolo Reginaldo Rolim fica marcado? Pelos fatos que são ditos antes e pelos grandes acontecimentos que acontecem depois. Somente isso. E isso significa que Deus é Deus na minha vida, que verdadeiramente me mostra, e vamos ver se não vai acontecer. Vai tudo depender. Se vai tudo depender. Está na mão agora de quem julgará. Quem julgará os votos que eu não estou assistindo, não sei nem se já votaram um ou não se votaram. Quem julgará os votos, eu não sei nem quem são, os outros dois últimos, é quem vai decidir as novas diretrizes e a vida no Brasil. Não serão daqui a um ano. De hoje a um mês, meu Deus. E até o final de outubro de 2025, meu Deus, 1000 vezes. Se pagar para ver, vai ver. Se a nação brasileira e algumas pessoas dessem ouvido à credibilidade de um profeta, um homem que tem sonhos, que tem visão, como eu, eles olhariam e dizem, não vamos meter aí não, vamos voltar, para que não haja tudo isso. Mas se pagar, vai ser para a eternidade, vai virar história, vai virar filmes quer dizer plural, vai ficar na história. E é por isso que eu venho aqui hoje, juntamente com vocês, fazer esse clamor, fazer essa oração nesse exato momento. Eu quero que vocês convidem mais milhares de pessoas. Eu quero que você deixe o seu likezinho, que é essa curtida. Você tem que deixar o like. É preciso que você deixe o like, que é essa curtida. E vamos fazer agora, nesse exato momento, vamos fazer um clamor. E eu quero convidar você para fazer o clamor comigo. Você está preparado para fazer esse clamor comigo? Está preparado? Está preparado para fazer esse clamor comigo? Quem dera. Quem dera que fosse absolvido. Depois de assistir dezenas de vezes, e vocês também mandarem para mim o voto do Fux. Hoje o Brasil muda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora alguém possa não entender, ele muda para melhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus por aquilo que ainda vai acontecer. A partir de hoje. O horário agora são 15h14. Do dia 11 de setembro de 2025. 15h14 do dia 11 de setembro de 2025. Ficará para a história.
se as pessoas que ainda faltam a votar, votarem pela condenação. E Deus, do seu alto sublime trono, pode dizer assim: fui avisado através do profeta Reginaldo Rolim. Não faça. Não faça. Não toque. E aí irão experimentar a fúria do Deus vivo, não da nação, mas de um Deus vivo. E eu creio nele, eu creio nos sonhos que eu tenho. Eu sou, para muitos, vidente, tudo bem, fique na paz. Mas eu sou um profeta, lavado e remido do sangue do Cordeiro, que tem uns sonhos, e Deus me usa em sonhos. Que agora eu tenho revelações, e eu creio na revelação que Deus me dá. Se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria: não façam isso. Mas se cumpra primeiro a vontade de Deus. Mas 11 de setembro de 2025, 15 horas e 15 minutos. 15 horas e 15 minutos. De hoje em diante é uma história de um novo Brasil. Se continuarem. E a fúria do Deus vivo. As nações irão ver. Quem pagou para ver, vai ver. E também não adianta depois reclamar. Não adianta mais. Se encerra aqui hoje. O dito: não faça. Use com bom senso. Veja novamente seus conceitos, isso. Mas sim, em 2022. Houve, nessas surdes, saúde, interferência, segundo centenas de jornais, até americano, em 2022 nas eleições. Se foi pelos Estados Unidos que começou, será pelos Estados Unidos que vai terminar. Se foi pelos Estados Unidos que começou, segundo eles que foram, será pelos Estados Unidos da América que vai começar. Por quê? Efésios. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com o critério que você usa para medir alguém, com o mesmo critério, irão usar para medir você também. Para um bom entendedor, minha palavra basta, dentro da Bíblia. Segundo as visões e revelações que Deus me dá. E tudo seja para a honra e para a glória do nome dele. Eu apenas sou um instrumento de Deus sobre a face da terra. Um instrumento de Deus sobre a face da terra. Brasil! Brasil! Vamos orar? É momento de oração. Ah, Deus. Meu Deus. Senhor, eu com 2.000 pessoas que estão aqui agora. Eu queria que fosse 100.000. Quanto mais pessoas, mais a fé, ela é bem inabalável. Onde eu tenho 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu separei presente. Tem 2.000 pessoas hoje, agora, ao vivo, à tarde. Muita gente está trabalhando, normal. Mas vamos unam a minha fé com a tua fé agora, nesse exato momento, e vamos fazer aquilo que tudo que eu faço com amor. Eu estou aqui fazendo com o maior amor. Eu não estou aqui brincando, não. Aquilo que eu me disponibilizo a fazer, eu faço com amor. Faço com amor, mas é com muito amor. O que Deus me manda fazer, que eu me disponibilizo para fazer com amor. E é com amor que nós vamos levantar esse clamor agora. Levante esse clamor comigo. Primeiro, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê diz: Pai, eu te apresento Jair Messias Bolsonaro. Por que eu apresento Jair Messias Bolsonaro? Porque ele é a pessoa fixa, ele é a pessoa principal de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Porque colocam sobre a pessoa principal. Senhor, tu conheces o coração daquele homem, a estrutura física, espiritual e emocional de Jair Messias Bolsonaro. Existem agora 2.000 pessoas intercedendo pelo Brasil. 2.000 pessoas agora intercedendo por Jair Messias Bolsonaro. Outras 44.000, 50.000 pessoas que até às 22 horas irão assistir essa live. As 52.000 pessoas que até às 52 horas vão assistir essa live, eu estou abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vocês, que também irão ser envolvidos nesse clamor. E pedimos, porque a nossa arma é a nossa fé e a palavra de Deus. A nossa fé e a palavra de Deus é a nossa arma. E cremos, pois a tua palavra diz que nada é impossível àquele que crê. Espírito Santo de Deus, coloca teus anjos no território nacional brasileiro e seja feita a tua vontade. Não é dos demais, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Meu Deus, toma conta de todo o território nacional brasileiro, cada milímetro de território nacional brasileiro, 26 estados, mais o Distrito Federal, Senhor. Toma, Deus, à frente. Seja feita a tua vontade, não vontade de nenhum homem, seja quem for da face da terra. As próximas horas serão decisivas. E praticamente o que será sacramentado hoje irá ter uma história por décadas e décadas. Será uma nova, quem sabe, independência. Será uma nova independência a partir de hoje. Os olhos de Deus, os olhos dos céus, estão sobre os Estados Unidos, Venezuela e Brasil. Mas hoje, todo total sobre o território nacional brasileiro. E nós oramos, nós clamamos, Senhor. Eu uno a minha fé com evangélicos, com católicos, com espíritas, com todos os cristãos, que nesse exato momento, Maria Rosa, nesse exato momento, eu uno a minha fé com todas essas pessoas que nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus,